Olá, pessoal, tudo bom? Oitavo ano, belezinha com vocês? Vamos para a última parte, né? Finalmente vai acontecer a independência desse país aqui, galera, que vos fala, que vos ama, que vocês nasceram, tá? Lembra que na última discussão eu questionei vocês, né? Por que será que a gente tem tanto problema em, né, em celebrar, por exemplo, a independência do Brasil no dia 7 de setembro, né? Por que será que a gente não comemora aqui em alguns outros países de exemplo, né? Que tem que ter feriadão e tal. Por isso, vou começar, tudo começa no processo de independência, no dia em que o carinha, chamado Pedrinho, né? O filho do Dom João VI, fala que ele vai ficar, galera. E para a gente começar a aula, eu já vou começar para a gente entrando, né, no clima, né, da nossa aula. Vou dividir com vocês uma coisa bem legal. Vou mostrar para vocês entrarem no clima. Olha, o clima é aqui, ó. Ô Pedrinho, qual que é aquela famosa frase mesmo que Dom Pedro falou no dia do fico? O Pedrinho tá de volta aí, que fique desce. E aí, já está comigo, fique desce. Gente, a gente vai falar do dia do fico, o tal do famoso dia em que o processo realmente de independência começa, tá? Vamos lá, então, para assistir essa aula, como sempre, estejam com o caderno, né, gente? Você tá com o caderno com vocês para anotar as dúvidas e também, né, a apostila. Bora começar, né? A última coisa que eu falei para vocês foi, né, quando explode a Revolução do Porto, né, lá em Portugal, o Dom João VI vê um grande problema. Ou ele fica aqui e manda suas tropas para lá resolver, ou ele vai para lá, né, e ele mesmo vai resolver o problema. Né? Inicialmente, ele tinha uma dúvida, Dom João VI, pai do Pedrinho, que vos fala, né, manda o Pedrinho, meu filho, tomar o problema lá. Só que pensar que lá é realmente a sede, né, do Reino de Portugal, né, é a verdadeira morada do Dom João VI. Os portugueses já estão tão putaços, né, estão tão bravos com o negócio todo, que o Dom João, né, chega à conclusão que não vê jeito. Antes que estoure um problema maior, é melhor voltar para Portugal. Mas se vai deixar alguém aqui, é melhor que deixe nas mãos do seu filho, né? Para que nada melhor que comandar o seu próprio herdeiro, né? O Dom Pedro I. Entretanto, o Dom João já imagina que algo vai acontecer. Tanto que no final da tirinha aqui, né, do quadrinho que eu mostro para vocês na aula passada, né, o Dom João já está meio conformado, fala: "Ah, meu filho, se fores para ter independência por aqui, é melhor que fique na família, né? Então, que continue você aqui." Dom João, então, deixa o seu filho com a dona Leopoldina, né, que será a primeira imperatriz do Brasil, né, a comanda aqui, comandando em nome do senhor rei Dom João VI, né? A gente vai começar, então, falando da regência do Dom Pedro, né? O Dom Pedro tem que lembrar que ele, nesse momento, não é rei, ele é príncipe regente aqui no Brasil. Já que o Brasil subiu a reino, né, aqui também é uma parte do reino, o Dom Pedro vai ficar para comandar. Só que o Dom Pedro, né, estava acostumado com a vida boa, né? Tipo, somente, né, não tem que comandar nada, tudo mais. O Dom Pedro vai ficar, vai começar a reger aqui. Só que o Dom Pedro, mais novo, mais aberto para discussão, né, do que o Dom João VI, já crescido aqui na terrinha, vocês têm que lembrar que o Dom Pedro vem aqui para cá, o Brasil, meninão ainda, né, era uma criança apenas, quando ele vem para cá, ele cresce nesse clima, né, de tropical aqui no Brasil, né, sem realmente todas as regalias da corte, né, em Portugal. Então, Dom Pedro vai ter uma conversa maior, vai conseguir saber conversar com os portugueses aqui, que aqui estão, e os brasileiros, que têm muito poder nesse momento, né, aqui. O que o Dom João, né, vai fazer, né? Ao deixar o Dom Pedro aqui no Brasil, ele vai revogar todas as medidas, né, de cargo, vai inclusive destituir cargo e obrigar todo mundo a voltar para o Brasil. Vai tentar recolonizar o Brasil. Entretanto, não vai dar certo. Por quê? Os portugueses que aqui estão, né, proprietários
né? Então, de um lado, querem se manter que o Brasil ainda continue como uma colônia portuguesa, né? Associada a Portugal, né? Por quê? Porque ele já tem aqui uma vida boa nesses portugueses, né? Tem, né, trabalho em alto escalão, público, são os líderes militares. O brasileiro que estavam aqui, né, que nasceram aqui, não tem tanta, né, muita coisa, mas gostaria de se beneficiar maior. O que acontece? O brasileiro gosta muito das mudanças que acabam vindo com Dom João VI, eu falei para vocês, né? Cria-se a biblioteca, cria-se banco, cria-se, né? A gente sobe, a gente é elevado a reino, né? Então a gente não precisa ficar tomando lá da cá de Portugal, né? A gente cria universidade aqui, olha isso, né? Tipografia, a imprensa começa a surgir no Brasil e tudo outras regalias que a corte portuguesa trouxe, né? Os brasileiros, né? Gostando, pegando gosto pelas mudanças, né? Pelas mudanças e as melhorias que acontecem no Brasil, querem se tornar e tenham mais poder, né? Político do que os portugueses, já que agora a gente está assim com Portugal, né? A gente não é melhor, a gente não é menos que Portugal mais. O que acontece, né? O caminho que a gente está caminhando. No dia 9 de janeiro, um grupo favorável à permanência de Dom Pedro, né? Começa a impressionar o Dom Pedro, porque o Dom João começa a pressionar para o Dom Pedro voltar para Portugal. Meu filho, volte, né? A gente torna o Brasil colônia de novo, não tem problema, né? Era colônia antes, né? A gente não tem problema, a gente deixa, né, a regalia aí, mas vamos voltar. Porque aqui, se acontecer algo comigo, você tem que estar aqui, meu filho. Mas os brasileiros e portugueses começam a pressionar de um lado para que Dom Pedro fique, né, aqui. Não só fique aqui, como também encare a dureza de ser rei aqui no Brasil, né? Todo esse processo, Dom Pedro fala, né, vendo que isso, vendo a pressão lá de Portugal, querendo tirar as regalias que tinha aqui, né? No Brasil, Dom João ameaçando Dom Pedro de, né, tirar, olha, você não volta, que seu irmão Miguel vai acabar sumindo aqui, hein? Você não volta. Dom Pedro fala, vou ficar, resolve, e nesse dia que eles vão ficar, né, se torna-se o dia oficial, o dia do fico. Que dizem, né, que ele falou essa famosa frase: se é pelo bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Ó, o pezinho ali, ó, na independência, né? Já tô começando a encarar o pai dizendo que, ó, não vai rolar, né? Tem até essa charge brincando, né? Que quem quer feriado, levanta a mão, tá gritando Dom Pedro. Eu quero feriado, né? Todo mundo tá querendo a independência, né? Não basta assim. Então, é por isso que esse dia, né, vai ser o dia do fico, então chamado, é a primeira vez que o Dom Pedro encara falando, não, pai, não tá dando mais não, eu já tô bem aqui, acostumada a essa terrinha, essa aqui que eu vou ficar. Para isso, para o Dom Pedro começar, né, a ter né, poder aqui, ele convoca uma Assembleia Constituinte. Lembrando que a Assembleia, galera, Assembleia vocês estão acostumados a saber o que é, né? Assembleia é quando chama aquela galera, né, para ver o que vai, né? Vamos chamar todo mundo para ouvir a voz da galera, né, que manda nesse país, para ver o que a gente resolve fazer agora, né? E aí, vamos para a independência? Não vamos? Vamos voltar para Portugal? Bom, Portugal eu não volto mais. Eu vou continuar aqui, não vamos virar república, o que vai acontecer? Essa assembleia é para tomar essas decisões. E constituinte é principalmente para criar-se uma constituição. Quando você chama uma assembleia constituinte, você já pensa que você está na sua mente a ideia de bora criar uma constituição. E se aqui vai criar uma constituição, quer dizer que aqui tem que virar país. Porque senão não tem porquê, senão a gente tem que respeitar a Constituição de Portugal, já que nós somos o mesmo, né, o mesmo reino. Quer dizer que o Dom Pedro já estava de olhinho na independência, né? O que acontece? O Dom Pedro começa a negociar com as nações amigas, né? Tipo Inglaterra, Estados Unidos já tinha independência, vai gostar da ideia do Brasil também ser independente. A Inglaterra vai gostar do Brasil ser independente, por quê? Vai ficar de olho, ó, mais um país para eu comercializar,
A América Latina, né, os países que já tinham virado independente aqui do lado, né, Argentina, Colômbia, né, Paraguai, né, México, tudo, também já viram uma possibilidade. Opa, aí é bom, hein? Virar independência quer dizer que a gente pode fazer trocas comerciais, né? Sem pensar que isso tudo tem a ver, não é pelo bem do povo, né? Esse bem de felicidade geral da nação que ele está falando aqui não é todo mundo, não, viu, gente? É tipo só quem merece ser agradável. Pede que reconheçam que o Brasil é uma nação independente de Portugal, né? Que a gente já está elevado a reino, a gente já é uma nação, então, né? Que respeite isso. Portugal, Dom João VI fica bravíssimo, fala, como assim você saiu pedindo para os meus amigos aqui te reconhecer? Que história é essa? Que história de independência é essa? Não dá outra, dia 7/9, Dom Pedro, né, inaugura a chamada independência. Mas eu tenho que dizer para vocês, né, um pouquinho antes disso, tá? Eu vou mostrar para vocês uma cena. A carta declarando a pressão para que Dom Pedro realmente voltasse, não vai ter guerra, chega às mãos de uma mulher chamada Dona Leopoldina, a esposa de Dom Pedro, né? Dona Leopoldina já tinha tanta influência política, já, né, mantinha-se tanto, né, os portugueses gostavam muito dela, os brasileiros gostavam muito dela, os militares davam muito bem, que o Dom Pedro, indo para São Paulo para negociar, né, com os paulistas algumas questões, ele deixa a Dona Leopoldina como a mandante no Brasil, lá no Rio de Janeiro. A carta de Dom João VI chega antes no Rio de Janeiro, e é ela que vai olhar primeiro. Ela vai ficar mais brava com todo o resto. Fala o quê? Diga ao meu sogro que nós não voltamos e que é independência. Então, na verdade, gente, a nossa independência não foi declarada por Dom Pedro, né? E sim pela senhorita Dona Leopoldina. Sim, uma mulher que nessa época era muito difícil ter tanta liberdade assim, tanto poder dado. Isso foi muito bom para ela. Mas, né, assumindo teoricamente na vida foi o Dom Pedro I, tá? Vou mostrar um pouquinho para vocês o que é uma encenação, ou seja, a construção de um imaginário em torno da nossa independência. Eu vou mostrar para vocês, depois eu vou explicar. Tem dois quadros, gente, muito interessantes que foram feitos, né, foram feitos, que são esses dois quadros aqui. O quadro, né, por isso que fala a independência assim, né? Esses dois quadros, esse aqui chama Dependência ou Morte, é um quadro gigantesco que está lá no Museu do Paulista, né, ou tal chamado Museu do Ipiranga, que está às margens do rio Ipiranga, né, onde teoricamente o Dom Pedro declara a independência do Brasil, foi pintado este quadro, né? Esse é um quadro oficial da independência do Brasil. O que acontece? Vamos lá. Gente, no dia aqui, ó, né? No dia, nesse aqui, ó, você pode ver nesse quadro o Dom Pedro bem no centro, ao centro, né? Com as tropas portuguesas, né? Ao lado contrário, né? E com os brasileiros, você consegue ver aqui, né? Brasileiros de baixa renda, né? Observando passivamente, de certa forma, ao que acontecia e como se houvesse, né? A disposição a uma batalha e tal, Dom Pedro, todo herói. Neste lado aqui, o Dom Pedro aparece, né, nessa proclamação da independência do pintor François-Rémy Morin, ele aparece ao braço do povo, né, independência tal. Qual o problema, gente, dessas duas imagens? Essas duas imagens foram uma construção de como seria a independência no Brasil, né? Já que a gente fez uma negociação pela independência, a gente não teve uma batalha em si por ela, tá? O que acontece, né? Os relatos que existem da época. O Dom Pedro estava à margem, né, do Ipiranga, indo para caminho, né, da capitania de São Paulo, né, que é o estado de São Paulo hoje, indo para a cidade de São Paulo. Quando nas margens do Ipiranga, onde fica a cidade de São Paulo, teve o Dom Pedro uma dor de barriga,
né, vai até o mato, né, fazer suas necessidades, porque rei também tem, né, ricalha, gente, tem que entender isso. Quando chega da Dona Leopoldina mesmo, mensageiros contando sobre a carta que tinha recebido do seu pai, né, a Dona Leopoldina recebeu do seu sogro, Dom João VI, pressionando para que o Brasil volte a ser uma colônia e que o Dom Pedro tem que voltar de qualquer maneira, né? O Dom João VI não ia aceitar as condições de que o Brasil virasse uma independência, né? Então, como é que você fala? Vai contar a história do Brasil, que a gente declarou independência depois de uma dor de barriga, né? Então, a gente tem que fazer uma construção de uma outra maneira. Não, peraí, gente. Não dá para ser assim, né? A gente tem que construir de uma outra maneira o grito da independência. Né? Tem que ser forte, tem que ser para todos, né? A gente está construindo nação. Não dá para dizer que eu tava com dor de barriga, né? Pensa assim no Dom Pedro. Vou mostrar para vocês, então, 2 cenas construídas em novelas que foi apresentadas, mostrando, por exemplo, esses 2 jeitos diferentes de apresentar, né? O Dom Pedro ao lado, né, da população, sendo recebido pela população e tendo uma participação ativa dessa população, e de outro lado, um leito mais, né, heróico, na batalha e tudo mais. Que, na verdade, né, acho que nenhum desses, por sinal, né, foi assim mesmo. Vou mostrar aqui para vocês, então, gente, né? Essas 2, né, versões, elas foram feitas para vocês entenderem que, né, a novela faz uma grande participação. A gente tem muitas cenas históricas, né, nas novelas, e houve 2 construções, né? A última novela, que acho que chama Novo Mundo, se eu não me engano, ela mostra uma participação, por exemplo, mais próxima da participação da Dona Leopoldina, que é muito interessante, porque a participação da Dona Leopoldina, por muito tempo, fica se apagada da história do Brasil, né? Então, eu vou mostrar esse O Grito da Independência, que é a primeira versão que aparecia na novela. Essa novela passou no final dos anos 90, né? Que chama Quinto dos Infernos. Foi uma versão bem cômica de quando Dom João VI estava no Brasil, né? E de quando aconteceu a independência. Bora aqui mostrar para vocês. Esse é o Ipiranga, gente. Margem do Rio Ipiranga. Já faz uma semana desde a última. Não, Plácido, não. A leitoa do Bonifácio é mortal. Não pode ter ele só em entranhas de ferro. É engraçado, não sinto nada. É o estômago dos pobres, meu caro. Fica tanto tempo vazio que segura qualquer coisa. Essa leitoa conseguiu. Porque nem todas as divisões da Marinha Portuguesa conseguiram. E fica vos encontro. Comunicação urgente da Princesa Leopoldina. Que foi? Comunicação da Princesa Leopoldina. Não está grávida de novo, está, Pedro? Está. Mas isso já sabia há tempos. Deve ser coisa de meu pai. O que foi? Ordens de Portugal? O rei Dom João capitulou. Anula a nomeação do Conselho de Procuradores do Brasil. E os governadores locais devem se reportar diretamente a Lisboa. Até os processos de justiça devem se resolver em Portugal. De regente, transforma-me num betel das cortes. Tira-me qualquer poder. E manda uma divisão da Marinha para garantir o cumprimento das ordens. Nem ministros posso mais escolher. Que o príncipe tem culhões, todos sabem. Dom João mandou-vos uma calça de ferro para amassá-los. O que vais fazer agora, Pedro? Não sei. Ou melhor, já sei há algum tempo. Soldados, laços fora. Os do uniforme, com as armas portuguesas. Chega. O Brasil não se curva mais daqueles filhos da mãe. Independência! Ou morte! Está declarada a independência do Brasil!
Declaraste a independência. A independência. Não é isso que todos os brasileiros querem? Nunca dizer amém às Cortes de Lisboa? Mas isso se faz assim. Isso se fez assim, basta. E nada me faz voltar atrás. Nenhuma armada portuguesa disposta a pendurar na ponta de um canhão e levá-lo a Lisboa. Não és tu que vive a chamar-me de teimoso? Que tua teimosia tem o tamanho de tua loucura, menina. Gente, para vocês verem, né, que como, né, esse aqui tá mais próximo dos relatos que se encontra do que aconteceu, teria acontecido mesmo a independência. Vocês observam, né, o Dom Pedro tá naquele momento, né, é cômico de estar no momento, né, com dor de barriga, né, tudo mais, mas que recebe uma carta, né, obrigando, falando que o pai dele tira todos os poderes dele, né, que é a única maneira do forçar o Dom Pedro a voltar a Portugal, né, e que se não tem mais jeito, né, só que ele fala, não é isso que os brasileiros todos querem, né, só que eles consideram, quais brasileiros querem, né, o brasileiro que queria independência mesmo, será que a população mais pobre, né, geral, tinha noção do que era uma independência, tinha noção do que era estar agora separado de Portugal, né? Então, essa cena que apareceu no Quinto dos Infernos, por exemplo, fala da carta, né, da Dona Leopoldina chegando, não é uma carta diretamente, mas avisando. Mas não, por exemplo, comenta de que a Dona Leopoldina já tinha declarado a independência lá no Rio de Janeiro para dar uma resposta rápida ao seu sogro, Dom João VI. Agora eu quero mostrar para vocês uma cena também da independência, muito tempo atrás, há uns aninhos, pouquinhos, bem mais recente, agora nos anos 2010, a novela que traz outra versão da independência do Brasil. E nessa, a Dona Leopoldina faz uma participação maior. Quero chamar a atenção também para vocês verem na cena, né? Nessa cena agora de independência que eu mostrei para vocês, e claramente tem uma participação popular comparado a esse quadro, né, da independência, né? Comparado a esse quadro da independência. Essa cena, essa reconstrução da cena do grito da independência, claramente ela se apoia nesse quadro do François René, o que é muito distinto, da verdade, do que existem as declarações que aconteceu, né? Todas as declarações que existem sobre a independência, ela está muito mais próxima daquela da novela dos anos 90 do que essa do Novo Mundo Agora de Agora, né? Tem essa participação, vocês podem ver que a maior parte da população que participa, ela é negra, sendo que, pelo menos isso foi bem representado, já que 90% da população brasileira era negra, né? Hoje ainda é negra, né? Muito diferente também dessa interpretação do Pedro Américo, que mostra como se fosse um campo de batalha, né? Sendo que não teve nenhum conflito, a gente não teve nenhum conflito no Brasil para isso. Né? O que eu queria mostrar para vocês, né? O que não comentam tanto é a participação da Dona Leopoldina, que é a primeira imperatriz, né? Vai ser, já que o Dom Pedro vai ser o primeiro, né, imperador do Brasil, nós temos o papel da Dona Leopoldina, que foi extremamente importante, né? O quadrinho que baseia a animação que eu mostrei com vocês, que eu fui dando aula para vocês, gente, é baseado, tá vendo? Que tem esse quadrinho, essa cena na animação e essa cena tem no quadrinho. Ela é baseada neste quadro aqui, da Dona Leopoldina, com os filhos dela e dela com Dom Pedro. E neste colinho dela é o Pedrinho II, tá?
que vai ser o segundo imperador do Brasil e que é ele que vai ser tirado do poder quando acontecer a República, né? No dia 1º do 12, o Dom Pedro é coroado imperador do Brasil e a Dona Leopoldina imperatriz, né? Até 31, quando ambos vão voltar para Portugal, porque está quando, né, morre o Dom João VI e há o perigo do Dom Miguel, né, tomar o poder lá em Portugal, para que o Dom Miguel, que é o irmão mais novo do Dom Pedro, não tome, né, o reinado de Portugal. O Dom Pedro I, né, o Pedrinho, volta para Portugal, deixando aqui como regente o seu filho, que é esse aqui, ó, mais novinho, com apenas 4 anos. Tá? O Dom Pedro vai se tornar regente apenas com 4 anos de idade, gente. Né? Por muito tempo, né, o que eu falei, a imagem da Dona Leopoldina ela foi completamente apagada, né? E somente aparece, né, sempre quando a gente vai falar de independência, em maior parte dos livros de antigamente, filme, novela, e todo mundo, se vocês perguntarem para os pais de vocês, provavelmente eles não sabem da Dona Leopoldina, sabem apenas do Dom Pedro, ou do José Bonifácio de Andrade Silva, que vai ser um militar e que vai ajudar e estará com a Dona Leopoldina na época que, né, ele estará no Rio de Janeiro, vai dar apoio à Dona Leopoldina enquanto ela é a regente do Brasil, enquanto o Pedrinho está indo para São Paulo, né? A dona, né, despachada pelo marido, Dona Leopoldina, lá no Rio de Janeiro, já vai convocar uma sessão extraordinária do Conselho no dia 2 de setembro para decidir que o Brasil não vai virar independente. Ou seja, a 2 de setembro, a Dona Leopoldina já declarou a independência do Brasil lá no Rio de Janeiro. A gente tem a declaração oficial no dia 7 de setembro, porque é quando o Dom Pedro I declara as margens do Rio Ipiranga, quando ele fica sabendo pela Dona Leopoldina o que está acontecendo. Mas, na verdade, ó, a gente já tinha independente, gente, há 5 dias antes. Dom Pedro está atrasado, meu querido, né? A Dona Leopoldina vai tomar essas decisões porque ela vai ficar muito indignada com a pressão que Lisboa está fazendo em relação ao Brasil, né? Tipo, Portugal está fazendo em relação ao Brasil, né? Tirando esse poder do Dom Pedro, sendo ela, né? No momento em que Dom Pedro não está no poder, né? Não está no Rio de Janeiro, na capital, e é ela que está mandando, ela fala, não é aqui não. Bora lá que nós vamos tomar essa independência. Quero mostrar para vocês uma cena, né? Por mais que eu falei para vocês, essa do Novo Mundo, a última criação dessa cena, né? Da independência, seja muito, né? Muito longe do que aconteceu, né? Da independência mesmo, né? Porque a gente realmente não teve uma participação política popular. Eles fizeram questão de colocar a atitude, a iniciativa da Dona Leopoldina pela primeira vez, né, numa novela, ou a primeira vez que a gente fala, né, numa novela sobre esse papel. Então, eu vou mostrar para vocês, gente, né, vou mostrar para vocês esse papel da Dona Leopoldina, essa, né, como fala, essa participação, né, da Dona Leopoldina não fica, né, ficou por muito tempo sem ser, né, conhecida, né? A fala da outra atriz é que fala, né? Tomara que a história do Brasil reconheça o papel que a senhora fez, né? A carta lida pela atriz que interpreta a Leopoldina é a carta realmente que a Dona Leopoldina enviou ao Pedro, né, ao Dom Pedro, e também avisando que ela tinha tomado essa decisão porque era assim necessária, já que a Dona Leopoldina tinha realmente um grande papel dentro do governo do Dom Pedro. Assim, ela vai encabeçar por muito tempo a Câmara, né, de Senadores e tudo mais, as assembleias. Ela vai ter uma participação muito forte, né? E que por muito tempo na nossa história o papel dela foi negado, né, pelos livros didáticos, pelo cinema, por todo mundo, né? Então, gente, saibam que a construção que a gente tem da independência tem muita coisa aí que dá para questionar, né? E é isso que a gente vai acabar fazendo
agora terminando essa aula. Finalmente, para terminar essa aula, lógico que vocês têm que escutar o hino da independência do Brasil. Para vocês terem, né, uma noçãozinha do que é a nossa, né, se tornou e a versão que a gente criou para a nossa independência. E a Stock King estava no final. Já podeis da pátria, filho, ter contente amor gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente Brasileira, onde vai ter me servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou se Deus que vos forjava, da perfídia sucumbiu, houve mão mais poderosa, zombo deles, o Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, zombo deles, o Brasil. Brava gente brasileira, onde vai temos seguir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não tem mais entre as falanges que apresentam falso hostil. Vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Vossos peitos, vossos braços, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Brava gente brasileira, onde vai? Depois vocês ouvem toda, né, independência. Essa música foi encomendada, né, já em 1923, 24, para declarar, né, a independência do Brasil, né? Foi muito tempo cantadas em escolas, né? Hoje a gente já não tem costume mais, mas, né, para vocês saberem que a gente não tem só um hino nacional, né? A gente tem um hino da independência também. Bom, pessoal, pelo menos agora vocês sabem por que vocês comemoram, né, o 7 de setembro, né? Pela primeira vez nós viramos uma nação. Beijo para vocês, gente!